Olá, amigos e amigas. Uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde, dependendo de quando você vai estar aqui me assistindo. Só precisa ficar claro que para mim é uma alegria, um prazer muito grande ter a sua audiência assistindo aqui esse programa, que a gente separa um tempo para refletir, ler, delimitar o assunto, para poder trazer uma coisa bacana para a gente conversar, refletir e visando, acrescentar e contribuir para a expansão da consciência, a fim de que a luz facilite e propicie um caminho mais plano, um caminho mais harmonizado consigo mesmo e com a vida. Então, vamos juntos nessa conversa de hoje, que na verdade estará repetindo o tema da live passada e da retrasada, onde nós temos falado sobre traição. Então, vem aqui a questão, fui traída pela sobrinha. Não sei se existe segunda chance. Esse foi um comentário deixado lá e que me chamou a atenção e eu gostaria de comentar. Fui traída pela sobrinha e não sei se teria segunda chance. Quando de uma traição, uma das coisas mais importantes, sobretudo para quem foi traído e para quem ama, é necessário avaliar as circunstâncias. Pena que a maioria nesses contextos acaba se deixando levar pela emoção do momento. Pela emoção do momento. E dependendo do modo como a coisa se aqueça, tem aqueles que se separam abrupta e reativamente, e tem aqueles que, independente da razão, eles acabam dando espaço para uma segunda chance e a emenda acaba ficando pior do que o soneto. Esse tipo de traição que envolve sordidez, que aponta para uma imaturidade tal que a pessoa, justificada pelas suas próprias razões, ela simplesmente se torna cega e surda, ou seja, insensível para as possíveis repercussões disso no outro, dependendo do tempo decorrido, tanto quanto da sordidez daquilo que foi feito. Isso aponta para um adoecimento problemático no caráter. E caráter, meus amigos, diga-se de passagem, caráter ele não é uma entidade estanque na formação da nossa subjetividade. Caráter não é uma escolha tópica, não é uma decisão específica num dado momento. Caráter é uma estrutura, é aquilo que te caracteriza. E aquilo que nos caracteriza tem estreita pertinência com aquilo que a gente decide e com aquilo que a gente alimenta. E é a partir do que a gente alimenta e, consequentemente, se decide, sobretudo quando realmente é o caso do sujeito passar ao ato, ele concretiza aquilo que ele já fazia gestação dentro de si. Isso fecha um efeito em cadeia que vai estruturando nele um pendor, uma propensão, uma tendência mais acentuada para aquela direção. E na medida em que ele vai se entregando, aquilo vai caracterizando o perfil do sujeito.
E dependendo do tempo decorrido, isso promove enraizamentos, modelamentos e formatações até mesmo neurofisiológicas, na maneira como o sujeito molda a sua própria maneira de sentir e vivenciar um dado contexto, apenas associado a determinados gatilhos e sentimentos. Portanto, é em nome disso tudo que eu digo que essa falha de caráter ela é estrutural. E é essa sensibilidade que precisa ser obtida para se avaliar em que contexto essa traição aconteceu. Isso porque vão ter casos que podem ali ficar um pouco mais caracterizados como sendo algo da ordem de um deslize, algo da ordem de uma ingenuidade até, algo da ordem de uma imaturidade. Isso tudo são nuances que podem estar caracterizando o contexto geral da situação. Agora, conforme versa essa questão, fui traída pela sobrinha. Não sei se existe segunda chance. Dependendo da sordidez e da perversidade com que se tenha estabelecido o contexto da traição, segunda chance, ao invés de contribuir para a mudança positiva do sujeito, acaba virando munição para retroalimentar a enfermidade da pessoa. A enfermidade de caráter. Porque conforme isso que eu estava falando anteriormente, de caráter ser uma estrutura, uma das coisas que tem a chance, eu não estou dizendo nem que é uma garantia, porque garantias nesse terreno não existe. Mas se pudéssemos falar de uma boa probabilidade do sujeito acordar e ser chacoalhado por aquilo que ele alimenta e sistematicamente decide contra ele mesmo e a pessoa que ele escolheu se envolver e caminhar, a única coisa que aumenta a probabilidade dele acordar são as consequências. São as consequências. Isso, por outro lado, não vai isentar essa pessoa de talvez vivenciar um remorso. E assistir uma pessoa numa reação de remorso não é algo fácil de se ver, né? Não é algo, principalmente para quem tem alma e sensibilidade. Só um psicopata assiste, só alguém até inclusive psicopatizado pela mágoa e pelo ressentimento alimentado dentro de si consegue olhar alguém se rasgando e se automutilando de remorso, sem que isso, de uma certa forma, sensibilize o coração, porque é uma cena forte, tocante. Não podemos dizer que não é sincera, até porque o remorso, ele é um efeito rebote que a culpa provoca na consciência, mas remorso não é arrependimento. Inclusive, se você quer aí uma boa explanação em relação à diferença entre remorso e arrependimento, sugiro você pegar a primeira live que nós estávamos falando desse mesmo tema. Se eu não me engano, deve ter até um recorte especificamente sobre isso. Vai lá no meu canal no YouTube e você vai ver a diferença entre remorso e arrependimento. E aí eu não vou querer me estender mais nessa direção para a gente não descarrilhar a direção que a gente está seguindo aqui. Portanto, não sendo arrependimento, sendo remorso, certamente é uma coisa que se caracteriza como uma catarse de sofrimento, de choro e de dor.
Mas isso é mais um efeito rebote da culpa do que uma denúncia de algo se transformando na pessoa. E aí existem muitas pessoas, né, que porque amam, porque gostam, porque estão envolvidas afetivamente, olhando aquele cenário de remorso, ficam sensibilizadas e meio que constrangidas a darem uma segunda chance. Mas repito, se o contexto da traição foi expressão de uma perversidade, pelo modo como aconteceu, pelo modo como foi sustentado durante anos, você pode até perdoar. Inclusive, essa ideia de perdão, dentro desse contexto de traição, é um outro tema que eu te estimulo a buscar lá no meu canal, que está recente lá, inclusive, que nós falamos sobre isso. O que significa esse perdoar? Perdoar é voltar? Não necessariamente. Perdoar, vou falar a síntese do que eu vim falando nas lives. É uma decisão da consciência em não alimentar dentro de si nada de negativo ou de vingativo contra a outra pessoa. Ok? Agora, se isso vai levar para o retorno à convivência ou não, isso são outros 500. Ok? Portanto, a pessoa, ela se vê até numa certa necessidade de ter que absolver a outra, por vezes até em função de culpas que ela mesma se autoacusa ou é acusada, e uma vez por isso sobrecarregada, ela se vê um pouco no ônus de ter que retornar. Eu não vou nem falar perdoar, porque perdoar não é retornar, mas de ter que retornar e dar uma segunda chance. Mas é isso que eu estou querendo frisar nesta questão que nós estamos comentando aqui. Se a traição ela foi fruto de perversidade, sobretudo do modo como ela foi sustentada durante um determinado tempo, existencialmente falando, eu te afirmo, você pode estar cumprindo um desserviço para si mesma, para a pessoa que te traiu e, sobretudo, para a sua relação retornando com ela. Porque, como eu estava dizendo, a maior probabilidade de uma pessoa moldada pela própria perversidade, ou seja, adoecida no caráter, de ser chacoalhada para acordar em relação ao peso daquilo que ela faz e daquilo que ela fez, é quando ela encara as próprias consequências. Mas aí a gente assiste esses casos, né? A pessoa foi lá, traiu ela com a sobrinha, traiu com a afilhada, traiu com a irmã dela, passou anos traindo ela com a própria irmã, traiu com a melhor amiga durante anos. Aquela situação assim bem maquiavélica, perversa mesmo. Aí a pessoa fica chocada, estarrecida, mas depois de 3 meses já está junto de novo. Aí, meus amigos, né? O que se faz com isso, né? Eu tenho certeza que nos próximos 365 dias existe uma probabilidade muito grande, e isso assim na melhor das hipóteses, né? Existe uma probabilidade muito grande de nada acontecer de novo, mas na hora que a poeira baixar e a pessoa que traiu começar a desfrutar da real sensação de que tudo voltou ao normal e de que, por mais que ela faça, a outra pessoa não vai separar, isso não precisa ser nem explicitado verbalmente entre os envolvidos. Isso pode ser produzido no próprio jogo de sensações e impressões
que são naturais da relação e da vida a dois. Mas na medida em que o sujeito depreende isso, ele vai começar a ser tentado, profundamente tentado, a retornar, a reproduzir, a recair naquilo que um dia fez parte da sua interação consigo mesmo e com o meio, e inclusive produziu nele muita adrenalina e sensações fortes que, de uma certa forma, passaram a funcionar até como ansiolíticos diante dos estresses da vida. Por isso é que nesses casos, em boa parte das vezes, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu não estou generalizando aqui, não. Mas eu posso, de repente, fazer essa afirmação que eu vou fazer baseado, pelo menos, na estatística. E nesse assunto, é indubitável a afirmação que toda regra tem a sua exceção. Mas me valendo na estatística de como funciona, é batata aquelas pessoas que, uma vez traídas, e elas, dependendo do contexto e dependendo daquilo que aquela traição está expressando, sobretudo quando é o caso disso aqui que nós estamos comentando, de ser um adoecimento e uma perversão do caráter, quando a pessoa retorna pouco tempo depois, é quase 1 mais 1 é igual a 2 de que vai haver uma outra traição novamente. Porque a pessoa que traiu, tendo o caráter distorcido, não pode-se nem dizer que ele viveu a consequência do que ele fez quando a pessoa que ele estava casada descobriu. Pode-se dizer que, né, ele levou um susto, mas não que viveu uma consequência. Por isso é que, nesse caso aqui, fui traída pela sobrinha e não sei se existe uma segunda chance. Se de fato se constatar perversidade e adoecimento de caráter, meu amigo ou minha amiga, marca um tempo. Marca um tempo. É que, na verdade, nessas horas, a gente age muito pouco em função do outro e a gente age muito em função de nós mesmos. A traição, para quem é traído, passa uma mensagem muito forte de rejeição. E a nossa consciência, ela é devidamente aparelhada para se defender de quaisquer insinuação, tanto de rejeição quanto de inferioridade. Por isso é que quando alguém descobre a traição, pelo incrível que pareça, inconscientemente o que ela mais deseja é que a pessoa que traiu corra atrás. Porque a traição, por ela configurar uma rejeição, isso suscita na pessoa que foi traída diversas assombrações, por vezes até reacendendo nela traumas e situações do passado, que ao mesmo tempo que ela está profundamente ferida e magoada, mas ela se sente estranha e ambiguamente tentada a dar prosseguimento com a relação, a seguir em frente. Fica uma torcida por trás de que a pessoa que traiu insista em pedir perdão, em rasgar a própria roupa, em se auto-humilhar, para que pela via desse tipo de reação, a pessoa traída possa resgatar uma recuperação da autoestima, né? Pelo modo como ela ficou se sentindo ao saber da traição. Portanto, algemados a esse processo defensivo, a maioria não atenta para esse detalhe que eu estou comentando aqui sobre avaliar qual o significado dessa traição no comportamento da pessoa que traiu. Porque a pessoa traída, até por razões absolutamente compreensíveis, tá? Ela fica tão na defensiva
por ter suscitado o sentimento de rejeição, que ela acaba se vendo paradoxalmente forçada a voltar para a relação, porque por mais que ela esteja doída e machucada, parece que se posicionar na direção de terminar vai tornar a rejeição muito mais dolorida do que continuar com uma pessoa que ela sabe que ela vai ter dificuldade para confiar. E aí tem até aqui a amiga Andréia dizendo: é complicado. Minha amiga, é complicado. Eu estou tentando aqui desdobrar a arquitetura subjetiva da coisa. Porque tudo o que se manifesta é luz. E só na luz a gente pode tratar, arrumar, na medida em que a gente vai dando nome aos bois. Portanto, o que eu recomendo nessas situações é de que uma espiritualidade saudável pela via da fé, num amor superior, sustente a sua consciência na certeza de que você é um ente amado por Deus. E de que o outro, ele não te traiu, ele traiu antes de tudo a si mesmo. Porque o nosso maior inimigo, ele não mora fora, ele mora do lado de dentro. E por mais aquilo que o outro fez entristeça a gente, nesse caso, o prejuízo maior tem que ser o dele, não o seu. E aquilo que ele fez não representa quem você é. Pelo contrário, denuncia a própria doença dele. Com isso afirmado no coração, não estou dizendo que você vai ficar imune da sensação de rejeição. Mas a sensação de rejeição não vai extrapolar uma fronteira que deixe de ser administrável para a sua consciência. E uma vez que a sensação de rejeição, mesmo estando ali, porém administrada pela consciência, sobretudo baseado na certeza desse amor maior por você, aí você terá lastro de percepção e de discernimento para olhar com a devida coerência o que significa essa traição relativa ao comportamento do outro. Porque na maioria dos casos, as pessoas elas ficam chocadas, estraçalhadas pela traição, mas ao mesmo tempo ambiguamente atravessadas por esses sentimentos contraditórios de raiva e apego por causa da sensação de rejeição, e elas retornam de imediato, e elas dão a segunda chance num curtíssimo espaço de tempo, e muitas vezes ela vai ter que ser traída, essa pessoa vai ter que ser traída uma segunda, uma terceira, uma quarta vez para ela chegar à conclusão de que ela está lidando com um problema de caráter. Eu estou colocando todas essas colocações e eu tive aqui até uma colocação, uma amiga querida aqui, a minha querida amiga Caroline, minha colega de trabalho, colocou complexo. É complexo. Não é mole. Agora, ninguém sobe uma montanha olhando para o pico dela, porque a probabilidade de você desanimar será muito grande. Para se vencer grandes montanhas, a gente tem que se concentrar apenas no próximo passo. E há de ser que cada passo, passo a passo, no seu devido tempo, quando você olhar para trás, você vai ver que você já percorreu uma grande trajetória. Portanto, esse seria um tema onde, mais do que pensar que é difícil, é pensar o benefício que esse tipo de orientação do olhar e do pensamento pode proporcionar, gerando propriedade para você lidar justamente nesses momentos mais críticos, né? Porque melhor lida com a coisa quem vai aprendendo a nomear e identificar
sentimentos, impulsos e sensações dentro de si. Sobretudo, também sabendo a direção do que alimentar no coração e na mente nessas horas tão delicadas, né?